Boa tarde, queridas mães. Hoje faremos o estudo do capítulo 27 dos Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Invoquemos luz para a nossa formação. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O capítulo 27 é a narrativa do início da viagem de Paulo rumo a Roma, onde irá cumprir a missão dada pelo próprio Jesus, de pregar o Evangelho e plantar as sementes do reino de Deus também em Roma. Foi uma viagem muito complicada, com ventos contrários, e eles correram riscos de naufrágios e morte. E Lucas inicia o capítulo narrando que Paulo e alguns outros prisioneiros foram entregues a um centurião chamado Júlio, que tinha a responsabilidade de cuidar de Paulo e o conduzir até Roma, onde ele seria julgado por César. Embarcaram em um navio que ia partir para as costas da Ásia. A primeira parada foi em Sidônia, onde o centurião Júlio permitiu que Paulo encontrasse com seus amigos e recebesse assistência deles. O texto diz que Júlio tratou Paulo com humanidade. Isso nos faz pensar, não é, mães, que muitas vezes não convertemos as pessoas da forma como queremos, mas a nossa presença cristã fazem as pessoas se tornarem boas e melhores. O centurião era com certeza um entusiasta da pessoa de Paulo e sabia que ele era um homem justo e por isso foi bom com Paulo. A viagem prossegue com muitos ventos contrários e muitas tempestades à vista. Os dias iam passando e a viagem se tornando muito perigosa. Então, no versículo 10, Paulo faz uma advertência. Amigos, vejo que a viagem está a ponto de acabar com muito dano e prejuízo, não só da carga e do navio, mas também de nossas vidas. Paulo não faz essa advertência por medo do que virá pela frente, mas porque quem tem a graça de Deus é corajoso, mas também é prudente. A prudência é um elemento essencial da nossa fé. A confiança em Deus é seguida da prudência humana. Em outros capítulos, nós estudamos que Paulo tinha a intenção de evangelizar em determinado lugar, e o próprio Espírito o impediu de ir. Isso é a prudência necessária que precisamos ter na vida. Uma fé que deve apurar no Espírito o que convém e o que não convém. Mas o centurião acreditou mais no piloto e no armador do que em Paulo. O porto não era propício para passar o inverno, e a maioria foi de opinião que se deveria partir e tentar chegar até Fênix, um porto de Creta onde poderiam passar o inverno. A viagem segue com piora dos ventos e com furacão. O navio não resistiu aos ventos e foi arrastado violentamente, ficando sem direção. Abatidos pela tempestade, os tripulantes começaram a jogar a carga no mar para aliviar o navio. E Lucas narra no versículo 20 que por vários dias ficaram sem ver o sol, a lua ou as estrelas e que a tempestade continuava batendo muito forte. E diz de forma dramática: por fim, perdemos toda a esperança de salvação. Uma situação tenebrosa, não é, mães? Perder a esperança é entrar em desespero. Vários dias sem enxergar luz alguma, vários dias sem comer e a tempestade só aumentando. Então, no meio desse desespero, surge a voz da coragem. Paulo se levanta no meio deles e diz: Amigos, se vocês tivessem me escutado, teríamos evitado este perigo e este prejuízo. Apesar disso, aconselho que vocês sejam corajosos, porque ninguém de vocês vai morrer. Só perderão o navio.
E Paulo continua: esta noite me apareceu um anjo do Deus ao qual pertenço e a quem adoro. O anjo me disse: não tenha medo, Paulo. Você deve comparecer diante de César, e Deus concede a você a vida de todos os seus companheiros de viagem. Coragem, amigos, continua Paulo falando para eles. Confio em Deus que as coisas acontecerão como me foi dito. Paulo faz uma profissão de fé maravilhosa, não é, mães? As palavras proféticas de Paulo suscitaram a esperança, a fé, a salvação, onde tudo parecia perdido. As palavras proféticas de esperança nos dão novo alento na vida. O conforto de Deus se faz presente. E no versículo 27, Lucas relata que já faziam 14 noites que eram jogados de um lado para outro no mar Adriático. E por volta da meia-noite, os marinheiros viram um sinal de terra. Com medo de que o navio batesse em rochas, os marinheiros tentaram fugir do navio. E aí Paulo faz a terceira advertência no versículo 31 e diz ao centurião e aos soldados: se eles não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Os soldados acreditaram e ouviram Paulo e cortaram as cordas dos botes para que ninguém saísse do navio. Quando ia amanhecendo, Paulo encorajou a todos que comessem, dizendo: já faz 14 dias que vocês estão esperando em jejum sem comer nada. Aconselho que se alimentem, pois não se vai perder nenhum cabelo da cabeça de vocês. Dizendo isso, Paulo pegou o pão, deu graças a Deus diante de todos, o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também se alimentaram. Eram 276 pessoas no navio. Após comerem com fartura, jogaram o trigo ao mar para aliviar o navio. Paulo nos ensina com essa atitude, ao abençoar o pão antes de comer, que todo alimento é sagrado, que não podemos fazer nossas refeições como os pagãos, que devemos ter o cuidado de fazermos nossa oração nos momentos de refeição e dar ao alimento o sentido sagrado que ele tem. E aí, quando acabou de amanhecer o dia, os marinheiros não reconheceram a terra onde eles estavam. O navio foi de encontro a um banco de areia e encalhou. A parte traseira do navio desconjuntou-se pela violência das ondas. Então, os soldados decidiram matar os prisioneiros para evitar que alguns deles escapassem a nado. Mas o oficial romano, querendo salvar Paulo, não aceitou a ideia e mandou que eles saltassem do navio e alcançassem a terra. Assim, todos chegaram à terra, sãos e salvos. Nesse capítulo, mães, nós aprendemos com Paulo que quando você se coloca diante de Deus, quando você é uma mulher ou um homem de Deus, Deus protege não só você, mas Deus protege o barco aonde você está, o local aonde você está. Deus salvou 276 pessoas que estavam naquele navio por causa de Paulo. O centurião e aqueles homens entenderam que Paulo é um homem de Deus e o ouviram. E Deus deu autoridade para Paulo profetizar e salvar todos aqueles homens. Aprendemos também que mesmo em um momento difícil, acorrentado, preso, sofrendo naufrágio, Paulo não lamenta. Ele transpira vida, graça e o Evangelho. O tempo todo, Paulo está pregando o Evangelho e salvando pessoas, não só para o reino de Deus, mas salvando literalmente com palavras proféticas.
Sigamos, mães amigas, o exemplo de Paulo para viver como ele em Cristo Jesus. Um grande abraço a todas vocês.